E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Confessional Podcast. Nós temos a alegria de iniciarmos o nosso episódio número 1. Afinal, o anterior foi um episódio piloto e hoje até a qualidade das imagens são melhores que o anterior. Eu tenho a alegria de estar aqui com os bons amigos Matheus Medeiros, Ronaldo Vasconcelos e Rodrigo Buarque. Eu sou Uriel Ferreira e hoje nós temos a alegria de falarmos sobre um assunto que ultimamente está em voga, né? Cultura de cancelamento. Muita gente sendo cancelado, muita gente tentando cancelar. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto e tentarmos explicar, com base na nossa confissão de fé e nos nossos ensinamentos teológicos sobre esse assunto. Quem cancela hoje, amanhã será cancelado, né? É o que dizem por aí. Acho que quando a gente pensa em cultura de cancelamento, nós estamos tratando de algo muito próprio da natureza humana. Algo que responde muito bem aos anseios humanos mais básicos de pecado, né? Quando a gente fala do uso que a gente faz da imagem do outro, da vida do outro, e quase que um prazer muito mórbido em ver outra pessoa sendo exposta à vergonha, sendo exposta à humilhação. E que isso, claro, não é recente, né? Isso a gente observa na história da humanidade e na própria Escritura. Nós já encontramos exemplos, né, de humilhações públicas e como isso era feito, né? Nós temos exemplos até mesmo relacionados a julgamentos, a tribunais, como isso acontecia exatamente, que criminosos eram julgados e sentenciados a vergonhas públicas. E a gente pode lembrar de Jesus Cristo, que foi aquele que sofreu o maior de todos os vilipêndios e humilhações. Então, quando a gente fala de cultura de cancelamento, nós estamos falando de um assunto muito abrangente. Minha participação inicial. É interessante também porque quando a gente começa a tocar nesse tipo de assunto, nessa temática, a gente começa a perceber os ânimos se alterando, e a primeira pergunta que surge é: fulano é cristão? Ele é crente ou não é? É crente ou não é? Então, assim, é difícil a gente lidar com esse tipo de problemática, porque não é somente, muitos se desculparão com a desculpa de que a gente está no meio da pandemia e os ânimos estão exaltados. Mas se a gente for pesquisar um pouquinho, já estava exaltado antes da pandemia, a gente já estava vendo problemática. É tão rico quando a gente vê debates que, mesmo que a gente não concorde, a gente vê a discordância, a gente vê o contraponto. Saudáveis, né? Saudáveis, né? A gente até conversava isso anos atrás no seminário, e o professor que estava com a gente em sala de aula, ele disse assim: o brasileiro tem muita dificuldade, não que os outros países não tenham, mas ele percebendo essa dificuldade maior de discordar. E isso a gente não está nem falando nada bíblico ainda. Pessoal, né? Muito pessoal. A gente não tá nem entrando na questão de biblicamente ou indo para os símbolos de fé, mas básico ainda, o ser humano sem questionar nada de pecado, mas o brasileiro, ele tem muita dificuldade. Quando a gente vai ver um debate, sei lá, de americanos, por exemplo, defesa da fé, apologética, os caras lá estão se tratando tranquilos, terminam o debate, se cumprimentam. Não é uma coisa pessoal, eu não estou brigando contra Ronaldo se eu tenho uma posição diferente da dele. Então, é como se as pessoas não tivessem a capacidade, né, de perceber isso. Por exemplo, sem nem entrar nas últimas problemáticas que apareceram, mas, por exemplo, eu cheguei a ler coisas saudáveis de contrapontos a respeito de culto agora, por conta do novo lockdown. Então, assim, vai ter discordância? Vai. Principalmente quando a gente está falando de pessoas de escolas ou de denominações diferentes. Vai haver contraponto. Mas será que a gente precisa chegar nos finalmente para ter esse tipo de problema? Então, assim, eu acho que a gente vai ter um bom papo sobre isso hoje e eu acho que vai ser muito rico. Não, com certeza. E o que o senhor disse a gente vê, basta olhar os comentários, né? Toda tentativa de discordância ou em redes sociais, você não vê a pessoa argumentando a sua oposição. Você vê a pessoa atacando, né? Você vê a pessoa realmente sendo hater, levantando
muitas das vezes os crentes falsos testemunhos. Recentemente eu vi alguns cancelamentos aí nas redes sociais e os inbox que eu via, os comentários que eu via, o cara era crente, era pastor, mas a forma como ele falava, em nenhum momento ele levantava a discordância dele, ele argumentava por que ele estava discordando. Ele simplesmente ofendia, ele falava palavras que não deveria. Então é o ad hominem, né? É o famoso expor a pessoa e sim, não com certeza. É a vantagem tentar... de achar que você cancela a pessoa simplesmente ofendendo ela. Eu gosto sempre de começar definindo os termos. Porque se a gente não discute, a gente não chega a um denominador comum sobre o que é que a gente está discutindo, a gente não está discutindo a mesma coisa. Então eu sempre gosto de definir os termos quando eu estou numa discussão. Eu usei uma filinha aqui, né? Eu anotei aqui no celular. Em 2019, cultura do cancelamento foi o termo do ano, segundo o dicionário Macquarie, que todos os anos é um dicionário, né, que seleciona as palavras e expressões que mais caracterizam o comportamento de um ser humano. E aí, um canal aqui falando, ele disse assim, como funciona na prática? Hoje, em redes sociais como o Twitter, vemos diversos famosos ou influenciadores digitais serem cancelados, ou seja, sendo excluídos da sociedade para determinada pessoa ou grupo, deixando de existir na vida delas e não permitindo que elas sigam suas vidas sem a devida punição. Algumas vezes é temporário, outras vezes a pessoa é cancelada, precisa mudar, pelo menos exteriormente, para ser aceita novamente. Ou seja, o que a gente está falando aqui é um fenômeno que se manifesta nas características da contemporaneidade, majoritariamente nas redes sociais, mas eu gosto sempre de lembrar também as pessoas que, como bem ensinou o nosso pastor recentemente aqui na exposição de Eclesiastes, aqui na Igreja Casa Caiada, nunca há nada de novo sobre o sol. Então, a cultura do cancelamento nada mais é do que os antigos linchamentos. Então, isso é muito antigo, né, como o próprio Ronaldo falou agora mesmo. Então, assim, a gente não é um fenômeno novo. Ele só é uma nova forma de uma antiga prática. Então, antes a gente cancelava, a gente linchava as pessoas, a gente batia nelas. Não que isso deixou de existir, mas o fato de a internet ter se popularizado, todo mundo ter acesso, isso fez com que a gente tomasse essa prática e aplicasse também no mundo digital. Então, essa prática de atacar as pessoas, de cancelar no sentido mesmo quando é bom pensar numa série, né? Se você tem uma série e aí a série é cancelada, ou seja, você não vai ter mais aquela série. Então acho que o sentimento é o mesmo, você tem aquela pessoa ali que é uma influenciadora, que é uma pessoa pública, e aí ela fala alguma coisa, ela se posiciona a partir de sobre algum assunto, ou não se posiciona, que isso é uma coisa importante também, né? O não posicionamento muitas vezes também gera o cancelamento. Isso faz com que as pessoas cancelem ela, que elas deixem de ser consideradas importantes ou deixem de fazer parte de um certo grupo social por conta desse posicionamento ou dessa falta de posicionamento, no caso. Então, é muito importante a gente conceituar, né, para a gente saber exatamente quais são os termos que a gente está usando aqui. Uma coisa importante quando a gente pensa em cancelamento, o que você está pensando não é, como você disse, não é meramente falar contra alguém, mas é impedir que aquela pessoa continue a falar. O cancelamento envolve uma espécie de calar a boca. Eu quero que aquela outra pessoa feche a sua boca. Ela não possa se posicionar. Isso faz muito sentido dentro da nossa cultura, dentro do nossa sociedade, quando a gente pensa, por exemplo, no politicamente correto, que envolve exatamente os mesmos pressupostos. Quando a gente pensa que existem palavras que podem ser ditas, existem coisas que podem ser faladas e existem coisas que não podem ser faladas. E se você fala as coisas que não podem ser ditas, então você vai receber a sanção, né? Você vai receber a punição de um coletivo aí, de uma consciência global, por assim dizer, que não quer que você diga essas coisas. E, portanto, existe uma linguagem permitida e uma linguagem não permitida. Uma fala que é possível, uma fala que não é possível. Um jeito de se posicionar que é possível, um jeito de não posicionar que não é possível. Então, nós estamos falando de liberdade. Acho que envolve isso também, né? Sim. De você limitar a liberdade do outro a partir daquilo que você acredita ser um grande erro que ele está cometendo, um grande pecado, um grande crime
que ele está fazendo. Eu me lembro, assim, eu não vou falar isso, não é pra me sair bem, né? Mas eu de fato não assisto, mas eu me lembro que teve um caso recentemente no Big Brother, de uma menina que disse que... Você tem cara de quem gosta de Big Brother. Não, de fato, pior que eu não assisto mesmo, não. Mas eu não lembro quem era a participante, mas ela disse assim, acho que era Sara? Tem alguma Sara? Tem. Acho que deve ter sido ela. Tem, então. eu assisto sempre. Falando que gostava de Bolsonaro, ou que, enfim, alguma coisa desse tipo. E ela foi cancelada, assim, no nível... Antes ela era a toda santa, toda boa, toda tudo. E aí, pelo simples fato, eu acho que ela nem chegou a dizer que votou em Bolsonaro, mas sim que simpatizava com ele, alguma coisa do tipo. Isso fez com que as pessoas cancelassem ela a um nível, assim, absurdo. E aí também no BBB, né, aproveitando o ensejo, eu acho que o melhor caso pra gente até discutir aqui foi o caso da Carol Conká, né, porque foi um caso que de fato ficou emblemático na situação do BBB, porque ela teve uma série de posicionamentos, uma série de colocações, como ela se relacionava com as pessoas, que as pessoas, assim, caíram em cima dela, e aí hoje ela saiu do programa. E aí isso é uma coisa que eu acho muito engraçado na cultura do cancelamento, é que depois que simplesmente se deixa, o assunto cai, as pessoas dizem assim, caramba, talvez a gente tenha sido muito duro com ela. Há um arrependimento, Há um arrependimento, e aí uma redenção. É muito engraçado isso. Mas né? o interessante sobre esse caso da Carol Conká é que várias pessoas do meio dela noticiaram, deram entrevista que ela é assim mesmo. Que ela sempre foi assim, pessoas de show, vários... Grosseira. Que ela é grosseira, que ela trata o pessoal de equipe assim, que ela trata pessoal de produção de outros estados, pessoal do próprio meio dela de música, ela trata daquele jeito. A única coisa que fez é que agora ela fez aquilo público, de forma pública. Câmeras filmaram e muitas pessoas viram. Só que aí entra o lado de cobrir quando se quer o cancelamento. Esse mês, agora, semana que vem, vai sair um programa dela na Globo, lá na Globosat, né, se não estiver enganado, uma série dela sobre alguma coisa relacionada com depois dos erros, depois do cancelamento, como, entendeu? Encobrindo o que aconteceu, sendo que outros que saíram de lá por conta disso, como o humorista lá, o Nego Di, e a Sara mesmo teve essa questão com o Bolsonaro, não vão ter essa mesma redenção, né? Não vão ter esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo da Globo para limpar a barra, vamos assim dizer. Ela, coitada, a imagem que eu vi no anúncio patrocinado deles, da Globo, sobre essa série, é ela em lágrimas. Ou seja, a imagem de coitadinha, que o que passou lá era porque ela estava presa há muito tempo, num local fechado, e ela ficou nervosa e não sei o quê. Mas o que o pessoal fala aqui fora é que ela estava solta há muito tempo e fazia aquilo lá. Mesmo. Entendeu? Acho que uma coisa importante dessa discussão é que o mais irônico de tudo isso foi que ela estava sendo uma grande defensora da bandeira, ou de algumas bandeiras progressistas, politicamente corretas, e foi cancelada por muita gente que defende essas bandeiras por causa, não mais exatamente politicamente correto do que ela defende, mas pela forma escancarada que ela estava lidando com o outro, né? E, vamos dizer assim, acho que talvez a forma mais simples de colocar ela estava cancelando alguém e a cultura de cancelamento não tolerou o cancelamento dela e cancelaram ela. Ou seja, ela estava cancelando da forma errada. Eu acho que o pior sobre esse caso de Carol que ficou muito claro que era um espelho. Então as pessoas estavam vendo o que elas fazem. E não gostavam. E assim, não, mas isso eu não admito. É extremo, né? Isso eu não admito. Tá demais, isso tá demais. Vai com calma aí. Mas vocês fazem... O grupo, né? E isso que eu acho muito engraçado é porque há um certo... se arroga muita justiça, né? Em geral, muita bondade. Mas, em geral, assim, isso é o que é pior... Sempre quem se arroga ser muito justo acaba sendo
assim, quando as coisas vêm à tona, acabam sendo as piores. Então, assim, o bom mesmo é reconhecer que você não é muito bom. E aí fica tudo mais fácil, né? Até porque quando sai, quando os problemas vazam, fica mais fácil de você... Cancelamento do cancelamento. Exato. Cancelamento. Exato. É interessante porque isso está acontecendo no mundo todo. Eu tento, né, acompanhar a NBA e semana passada 2 jogadores negros, um xingou o outro. A única diferença é que tipo um deles ele é alemão e o que reclamou é americano. E aí depois todo mundo se perguntando o que ele tinha chamado. Algumas pessoas tentaram ler o lábio ali, mas aí depois o americano posta no Instagram, não, no Twitter. Aí ele diz assim, não me chame de N. Existe uma palavra bem pejorativa de falar sobre a pessoa negra americana que, assim, não vale nem a pena Claro. dizer. Aí ele coloca o N maiúsculo, mas também não cita novamente a palavra. E assim, eu achei interessantíssimo porque se fosse qualquer outro grupo, né, contra esse jogador americano, obviamente houve um alarde ali, mas eu fiquei pensando se fosse qualquer outro grupo. Porque tem jogadores, de N nacionalidades na NBA, né? Por exemplo, um dos melhores jogadores hoje é da Europa e é branco, galego. Eu disse, se fosse Doncic, não teria sido somente isso, teria sido assim uma coisa ensurdecedora. Obviamente tem outros jogadores de outros países e tudo mais. E aí começa a pesar aquela história. Não há, por exemplo, racismo. Todo mundo sabe que é racismo. Né? Todo mundo sabe que há problemas a serem questionados. Né? Mas é que nem eu digo que questiona muitos jovens aqui da igreja e pergunto a eles. Então quer dizer que para resolver um pecado a gente tem que cometer outro? A grande pergunta é essa. Biblicamente falando. Perfeito. Então, seja qual for o problema a ser enfrentado, quem defende essa bandeira da cultura do cancelamento nunca vai vir com uma solução bíblica. E o interessante é cristãos defendendo a mesma bandeira e não trazendo a solução bíblica. Perfeito. E é justamente onde a gente trava. Aí muitos questionam a gente. Então quer dizer que eu vou aceitar. Não, a gente tem que tratar o problema biblicamente. Acho que uma coisa importante para pensar, dentro disso que o Rodrigo está dizendo, é que na cultura de cancelamento, em relação a nós como cristãos, há sim algumas coisas que nós podemos dizer e outras que não podemos dizer. Em 2010, o reverendo Augusto Nicodemos passou por uma situação curiosa, que foi quando ele estava ainda como chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e uma das suas pastorais como chanceler foi tornada pública pelos movimentos gays, pelo movimento gay, seus muitos movimentos, né? E que ele falava contrário ao PL 2006, né? O projeto de lei 122/06, né? O 122, que pleiteava colocar a discriminação ou a homofobia igualar com o racismo. Esse era o objetivo lá da lei. E ele escreveu alguma coisa contrária a isso e foi linchado, ganhou o prêmio, é um nome horrível que eles dão lá, do movimento gay, contra alguma pessoa que não seja a favor do progressismo e tal. Mas por que ele foi linchado? Porque ele defendeu a noção, a ideia de que família é a união entre um homem e uma mulher de forma heterossexual. Igualmente, há alguns poucos anos agora, nós tivemos o caso do Hernandes Dias Lopes, quando num supermercado, eu não vou citar o nome do supermercado, mas teve um supermercado lá em São Paulo que estava entregando aos seus clientes o pão diário, e que tinha sido escrito pelo Hernandes Dias Lopes. E lá num dos dias, não era tudo, o assunto não era esse, mas um dos dias ele mencionava a questão da família como a união de um homem e uma mulher de forma heterossexual. Com isso, a gente observa que a cultura do cancelamento tem tudo a ver com um domínio, com um controle
do que você pode dizer. E dentro de uma sociedade secularizada como a nossa, dentro de uma sociedade que se opõe à verdade do Evangelho, existe sim, de maneira, é claro, não tão clara, mas com verdade a gente pode observar, um impedimento, uma perseguição para com o Evangelho, para com as falas da verdade, da palavra de Deus. E nós passamos por isso, né? Para encerrar minha fala, eu faço citação aqui do livro 1984, de George Orwell, que menciona a novilíngua, que é uma espécie de linguagem que era permitida por esse grande Estado, né, que se instaurou ali, e é nessa ficção feita pelo George Orwell, e você tem exatamente aquilo que pode ser dito e aquilo que não pode ser dito. Mas a questão não é apenas dizer, é pensar. É isso que é importante. A cultura do cancelamento tem a ver com aquilo que se pode pensar e aquilo que não se pode pensar. E quando você proíbe o pensar, quando você proíbe o dizer, você está numa situação de perseguição, você está numa situação de coibição da liberdade e, é claro, isso se opõe àquilo que nós acreditamos como crentes que somos e a partir da palavra de Deus. Então, a cultura do cancelamento, ela é perigosa e ela é uma artimanha, estratégia de Satanás contra a igreja para calá-la. Isso é uma coisa importante para a gente observar. Eu, sem querer fugir do assunto, mais uma coisa que a gente estava até discutindo aqui antes da gente começar, é que, querendo ou não, esse assunto de cancelamento, ele passa por uma coisa que o reverendo Guilherme de Carvalho fala, né, tem advogado, tem palestrado sobre isso, né, que é a cultura do sentimentalismo, né, vamos dizer assim, a soberania dos sentimentos. E eu acho que isso é muito importante a gente, para falar de cultura do cancelamento, a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque quando os sentimentos são o ponto central da nossa existência, como as pessoas têm que se comportar, elas podem até não dizer isso, elas podem até não pensar isso, mas elas se comportam dessa forma. Quando os seus sentimentos são feridos, qualquer brutalidade ela é válida. Por quê? Porque aquilo que é o cerne da sua existência, os seus sentimentos, a sua individualidade enquanto pessoa está sendo violada. E quando você viola o cerne da humanidade de uma pessoa, como ela acredita, o problema é que ela pode partir naturalmente, principalmente quando você coloca algo tão subjetivo, né? Porque o grande problema do sentimentalismo é que ele é absolutamente subjetivo. Uma pessoa pode sentir de uma forma, outra de outra, reagir às coisas de formas diferentes. E quando o grande problema, quando isso a gente correlacionando com a cultura do cancelamento, é que, em geral, a reação ultrapassa o limite da legítima defesa. Então, não é nem, eu fui atacado e aí eu vou me defender. Não, não desproporcional. Isso, a desproporcionalidade com que você reage. E o grupo reage, porque aí, obviamente... Que é o efeito manada, né? Exato, um efeito manada. E aí eu ia até me atrever aqui a falar de René Girard, mas eu não vou porque eu não sou especialista no assunto. Mas, né, o livro que ele ficou famoso, né, que é o Mentira Romântica, Verdade Romanesca, ele fala dessa coisa do desejo e passa muito tudo essa discussão, né, o bode expiatório, passa tudo, né, desejo como apetite, desejo como desejo, mas efetivamente desejo como desejo e não desejo como apetite. Tudo aqui passa por isso aqui que a gente está discutindo, mas quando a gente transforma algo tão subjetivo como um sentimento que vem hoje e vai amanhã, que é aquilo que a gente estava discutindo da Carol Conká, né? Que hoje ela estava sendo cancelada, 2 semanas depois ela estava ganhando um programa na Globo. Você tem uma transferência de autoridade do que a gente está acostumado para o sentimento individual, pessoal, que é toda a questão, entra aí, obviamente, politicamente correto, o que o pessoal discute muito, né, desse sentimentalismo tóxico. E eu vou me lembrar, eu me lembrei quando a gente estava estudando sobre esse assunto, para a gente gravar o podcast,
de uma esquetezinha, né, do Porta dos Fundos, com uma comediante pernambucana chamada Ademara, que ficou muito famosa na pandemia, que ela é uma odiadora, ela está sendo... Hater. Ela é uma hater, exatamente. Ela está sendo entrevistada, né, a esquete, ela está sendo entrevistada por uma vaga de trabalho, né, de mídia social, e aí pergunta a entrevistada, mas você fazia o quê? Ela disse, não, eu odiava, eu entrava lá e eu criticava, e enfim, e eu reclamava de tudo e etc. E aí quando a mulher, ela vê que a recrutadora tá meio que, não, talvez você não seja a pessoa pro caso, ela começa a atacar, e bater, e bater, e bater, e aí quando a recrutadora fica sem chão de toda aquela coisa sendo jogada contra ela, ela diz assim, ela percebe, né, e aí ela fica com a carinha assim de, peraí, ó o que eu acabei de fazer. Ela disse, não, vou encaminhar vou botar você para falar com o RH, porque você tá dentro. Você é boa né? nisso. O melhor, e esse é o grande, e eu acho que esse é um dos pontos também pelos quais passa a cultura do cancelamento, é que o linchamento virtual gera um engajamento terrível. Então, assim, o pior de tudo é que às vezes ter haters, né, ter pessoas que estão lá batendo, e infelizmente, muitas vezes, gera engajamento. Gera... Por quê? Porque aí você rebate, aí outra pessoa rebate, né? Expõe, aí um rebate. Já a discussão tá gigante e começou com você. E aí você fica assim, não, mas peraí, né? Então é muito interessante esse fenômeno que a gente está vivendo, porque a gente tem uma espetacularização do sentimento absurda. Então você tem que sentir em público. Alguém morreu, você tem que reclamar em público, tem que chorar em público. Se você chorar, ou se você só triscar uma lágrima, você não é humano. E aí o que isso faz? Isso molda a visão que as pessoas têm de como elas precisam reagir a determinados assuntos. Eu me lembro bem, quando a gente estava sendo de um determinado post que eu vi no Twitter recentemente, um tweet, né, dizendo que acredito que a máscara veio para ficar. E aí eu disse, credo, né, porque a gente usa porque a gente entende, né, a necessidade do caso, mas eu não vejo a hora disso passar para poder parar de usar, que isso é horrível, né? Uhum. E aí um pastor, né, respondeu, disse assim, não, então eu vou fazer desobediência civil, porque não tem quem aguente, né? Mas qual o grande problema? É que a gente se sente obrigado a responder. A gente se sente obrigado a revidar. Por quê? Porque todo sentimento precisa ser público. Ou como diria, querido, obviamente não é exatamente isso que ele está falando, mas assim, toda nudez precisa ser castigada, como diria Nelson Rodrigues. Então isso é um retrocesso civilizatório, né, de que a gente chegou a um ponto de que a sociedade ela é levada pelo que a gente sente. Não tem mais contrato social, né, pensando russonianamente aqui. Não, só tem o que eu penso, o que eu sinto, o que eu sinto, o que eu sinto, o que eu sinto. E se você discorda do que eu sinto, você precisa ser cancelado. Mas você sabe por que as pessoas colocam tanto o que sentem? Porque todo dia o Facebook pergunta para ela, o que você está fazendo? Pois é. Aí ela se vê na obrigação de colocar, e ela se vê na obrigação de que as pessoas aceitem aquilo que ela colocou como a verdade que ela confia. Então ninguém pode negar que ela está fazendo aquilo, ninguém pode achar ruim que ela falou aquilo. Então esse sentimento que a internet alimenta hoje, com certeza é um dos melhores combustíveis para que essa cultura de cancelamento continue sendo usada e uma hora caia também contra aqueles que cancelam. Uhum. É sempre muito interno, né? É sempre muito pessoal. Porque, afinal de contas, eu tô em casa, eu tô no meu celular, eu tô no meu computador, eu tô acessando o que você tá dizendo. Eu pago a internet para isso, né? Então é pra mim. Eu posso fazer o que eu quiser. Ninguém vai vir atrás de mim, assim, naquele momento. Eu tava pensando aqui, enquanto o Ronaldo e Matheus falavam, porque surgem várias questões a respeito disso, né? Uma delas é a seguinte: quem fazia esse ataque de massa há 30 anos atrás era a TV. E todo mundo achava isso ruim. Mas sendo que todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, viraram essa coisa que a gente acha ruim. E encaixa muito com esse discurso de que Matheus fala, de você ver Carol Conká fazendo aquilo,
Você não quer que ela faça aquilo, mas você faz isso. Exato. Né? Isso é uma primeira problemática. Aí surgem duas questões aqui. Uma mais profunda que com certeza a gente não vai conseguir tratar aqui, que Matheus, lembrando de Guilherme de Carvalho, me lembra uma palestra dele acerca do selfie, desse sentimentalismo dele, que para mim isso é uma inversão, é quando você movimenta uma das esferas que Doiver apresenta, né? Para quem quiser aprofundar aí nos estudos das soberanias das esferas, é quando você pega isso aí e tira ela do lugar. É como você colocasse, por exemplo, né, pegando um exemplo prático, pegasse a esfera do amor e trocasse do sentimentalismo, da minha emoção. Né? A gente sabe que tem muito mais coisa envolvida aqui, não dá pra gente aprofundar aqui, mas me vem à mente uma outra coisa. Isso que a gente aceita ou não deveria aceitar me faz lembrar uma das coisas que mais nos questionam como reformados, como confessionais. Porque a gente não aceita normalmente de primeira, porque a gente é tido como bereano. Porque nos é ensinado o princípio e não a execução da coisa. Muita gente chega assim, por que tu não chega para mim e diz assim, você para conseguir fazer isso, você tem que começar em A aqui e para dar certo tu tem que concluir em B. Não dá resposta, né? Meu amigo, eu estou lhe ensinando o princípio é muito mais rico. Você, a partir do princípio, você consegue responder várias coisas. Mas muitas vezes as pessoas querem o quê? Será que não é por isso que as pessoas são levadas, feito massa de manobra por conta disso? Por quê? Não, eu estou achando aquilo ali interessante. Muitas vezes as pessoas nem se questionam. Por isso que na mesma velocidade que reage, se arrepende. Porque depois que cai em si, eita, eu não deveria ter entrado nessa tríade do Twitter, por exemplo. Mas já entrou, amigo, já foi. Palavras ao vento. E aí, como é que a gente resolve? Eu acho que também envolve uma questão importante, juntamente com isso, do próprio ser humano em si, desse prazer que tem em expor o outro. É um prazer nisso. Até na nossa discussão um pouquinho antes, eu me lembrei do filme que mencionei aqui para vocês, The Purge, que em português ficou com outro título, mas ele faz mais sentido em inglês porque essa ideia do expurgar mesmo, de você colocar para fora o seu ódio, de colocar para fora a sua raiva. E nesse filme tem um dia para isso. Tem um dia específico que o Estado permite que você mate, que você espanque, que você faça o que você quiser e ninguém será condenado por isso. Ninguém será responsabilizado por isso. A cultura do cancelamento envolve um pouco disso, esse prazer irresponsável de você poder xingar, de você poder machucar alguém, violentar alguém, sem que seja responsabilizado. Graças a Deus, existe algumas pessoas que são responsabilizadas pelo que fazem, tem processo, tem uma série de coisas. Mas quando você pega uma turba de 1 milhão de comentários, sei lá quantas pessoas xingaram a Carol Conká, obviamente que se torna impossível de ser capturado. Mas as pessoas sentem esse prazer, né, no oculto do seu computador, da sua casa, de poder falar, de poder violentar, de poder fazer isso. E esse prazer, voltando para essa questão do arrependimento, esse prazer, uma vez que ele é consumado, aí a pessoa volta em si. A pessoa vai dizer, espera aí, o que eu estava fazendo aqui? É uma coisa meio que você sai de si mesmo e depois você... Uau, peraí, o que foi que eu fiz aqui? Mas é claro, aí já aconteceu, né? É porque o pecado é sempre uma promessa vazia, né? Perfeito. Então, quando você consuma o pecado, e aí você vê e diz assim, mas, não deu esse efeito. não deu o efeito que eu efeito esperava. não é prolongado. Jamais prolongado. E aí, obviamente, se você é um crente, aí vem e diz, caramba, eu pequei contra o Senhor. E o grande problema disso, eu tava... Enquanto o Rodrigo estava falando, eu me lembrei um dos pastores que eu mais gosto de ouvir, que é o Dr. Davi Charles Gomes, ele pregando, inclusive, já durante a pandemia, e ele fala que a necessidade, e ele, obviamente, ele não está falando nem de cultura do cancelamento, ele está falando sobre o contexto do cristão nas redes sociais,
e falando sobre reformados, e ele diz assim, não, mas eu preciso ir lá e defender a sã doutrina, esquecendo os efeitos, as implicações práticas do que a doutrina reformada entende enquanto doutrina pactual, enquanto como a gente se relaciona com os nossos irmãos, e quais os efeitos, principalmente da teologia do pacto, que é a espinha dorsal da fé reformada, para os meus relacionamentos diários, e por que não, se o nosso contexto é assim, para nossos relacionamentos dentro das redes sociais. Então, quando a gente, por exemplo, eu nem queria, mas assim, quando tem, por exemplo, um pastor que é cancelado, um irmão nosso que fala alguma coisa... Pegando o gancho aí no que o Matheus estava falando, a gente é lembrado com muita veemência a respeito da quebra do 9º mandamento. Essa maledicência, a gente esquece que a gente está quebrando o 9º mandamento. E eu estava conversando com o Ronaldo, eu vou jogar a bola aqui para ele, porque ele estava comentando a respeito disso, e isso é uma coisa muito séria para a gente. E a gente precisa ter muita consciência disso. Aí eu já passo para ele. Não, sem dúvida. Até vou pegar aqui o Catecismo Maior de Westminster, porque já que somos confessionais, para mim uma das melhores exposições do 9º mandamento, e talvez o pecado que nós como crentes mais quebramos, assim, a lei que nós mais quebramos é o 9º mandamento. A gente se apega muito a questões de pecado sexual, e isso geralmente é o que ferve quando se pensa em disciplina pública nas igrejas. Mas e o 9º mandamento? E quando a gente pensa em cultura de cancelamento, dentro ou fora da igreja, expondo pastores ou não, nós precisamos ser lembrados do que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso. E o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 145, é grande, mas eu vou fazer a leitura, para falar exatamente sobre os pecados proibidos no 9º mandamento, deixa muito claro o problema da cultura de cancelamento com relação à quebra, né, do não farás, né, não dirás mentiras, ou não falarás contra o próximo. E veja só o que diz a resposta. Os pecados proibidos no 9º mandamento são tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa, especialmente em julgamento público, o testemunho falso, subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má, resistir e calcar à força à verdade, dar sentença injusta, chamar o mal de bom e o bom de mal, recompensar os maus segundo a obra dos justos e os justos segundo a obra dos maus, a falsificação de assinaturas, a supressão da verdade, o silêncio indevido em uma causa justa, conservar-nos calados quando a iniquidade reclama a repreensão de nossa parte ou uma denúncia, falar a verdade inoportunamente ou com malícia para um fim mau, pervertê-la em sentido falso ou proferi-la duvidosa e equivocadamente para prejuízo da verdade ou da justiça, falar inverdades, mentir, caluniar, maldizer, difamar, espalhar boatos, cochichar, escarnecer, insultar, censurar irrefletida e asperadamente, ou com parcialidade, ou má interpretação das intenções, palavras e atos de outrem, a adulação e vanglória, elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros em pensamento ou palavra, a negação dos dons e das graças de Deus, o agravo de faltas menores, o encobrimento, desculpa ou atenuação de pecados quando chamados a uma confissão franca, a descoberta desnecessária das fraquezas de outrem, levantar boatos, receber e acreditar em notícias más, tapar os ouvidos a uma defesa justa, as más suspeitas, a inveja ou a tristeza pelo crédito merecido pelos outros, o esforço ou desejo de os prejudicar, regozijar-se com a desgraça ou com a infâmia de alguém, o desprezo escarnecedor, a admiração excessiva de outrem, a quebra de promessa legítima, a negligência daquelas coisas que são de boa fama, praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama ou não impedir em outros tais coisas até onde pudermos.
É impressionante o quanto é abrangente o nono mandamento dentro do Catecismo Maior de Westminster. E para mim, é claro que um crente não deveria estar associado à exposição de pecado dos outros, mesmo em situações nas quais você discorde, você acompanhar a turba para queimar aquela pessoa, para tentar calá-la, para tentar difamá-la ou mesmo elevar aquela situação dela a ponto de deixá-la humilhada, é uma coisa que nós não deveríamos fazer de jeito nenhum. E uma coisa bem interessante, que me remete a um caso recente, Ronaldo, foi o cancelamento do pastor Augusto Nicodemos. Deu uma entrevista, né, na publicidade do seu novo livro. E aí, quando a entrevista saiu, num momento absolutamente inoportuno, né, não por causa dele, ao que me parece, mas enfim. E aí, quando a entrevista saiu, uma série de pessoas, principalmente cristãos, isso foi a pior parte, cristãos de origem de tradição pentecostal, até de origem histórica, infelizmente, e aí acabou reverberando no governo, 2 ministros, se não me engano, três ministros, atacando o pastor Augusto Nicodemos, dizendo coisas que ele não disse. Porque se ele tivesse dito tudo aquilo que eles disseram que o pastor Augusto Nicodemos disse, ainda assim era errado o que eles estavam fazendo. Mas exatamente. O pior de tudo é que você vê que é um puro efeito manada. Porque a entrevista é muito clara. A entrevista, ele fala dos neopentecostais, e aí ele menciona alguns igrejas de tradição pentecostal que acabaram aderindo à teologia da prosperidade. Isso. Ou seja, ele não está dizendo que os pentecostais aderiram à teologia da prosperidade, e sim que alguns aderiram. E aí o que foi que foi feito? Uma distorção. Algo que ele simplesmente não disse foi colocado na boca dele, e aí ele recebeu ataque, foi atacado inclusive por 2 ministros do governo que são da mesma denominação que ele, e uma que não é da mesma denominação, mas que também é uma liderança evangélica. Então o que a gente vê é que, além de um sério problema de interpretação de texto, porque ele não disse o que eles disseram que foi dito, há um efeito literalmente manada. Porque o que houve de crente xingando, eu imagino o nível do que foi, porque eu de fato não fiquei lendo os comentários, porque, enfim... Uriel leu, pois é. Eu conheço o pastor Augusto, né? Enfim, já fui ovelha dele, e eu sei que ele é uma pessoa absolutamente amável, e eu tenho certeza que todos os comentários foram absolutamente injustos com ele. Não só porque, ainda que ele tivesse dito que todos os pentecostais, o que de fato não é verdade, a gente sabe bem disso, existem irmãos pentecostais que são pessoas sérias, né, que são de fato muito profílicos, por exemplo, na expansão do evangelho, mas é um fato, infelizmente, que alguns pentecostais aderiram à teologia da prosperidade, e isso é muito evidente na nossa sociedade. E aí vem o que eu creio, a gente pode dizer muito bem, com muita tranquilidade isso, das igrejas históricas, hoje, o nome do Brasil mais relevante, talvez junto com o pastor Hernandes Dias Lopes, mas de igreja histórica eu não consigo ver ninguém como o pastor Augusto, sendo atacado, sendo cancelado, por algo que ele nem disse, por algo que nem que você faça uma inferência do que ele disse, que ficou claro no que ele não disse algo. Não, nem isso. Nem se você tivesse feito uma inferência. Então, o que acontece é que há um assunto de discussão. Você tem uma terrível necessidade de se manifestar, de tomar posição, de tomar partido, ao invés de olhar assim e dizer assim, peraí, mas... Primeiro de tudo, né? Deixa eu ver o que é que foi dito, deixa eu ver o que é que está sendo dito, o que é que foi discutido, o que é que o pastor Augusto de fato disse. Ah, beleza, ele leu a entrevista. Se você não leu a entrevista, você não devia nem abrir seu bico, né? Porque não é possível que você queira falar de alguma coisa que você nem leu. Segundo, beleza. Aí você vê o que é que as pessoas estão dizendo. As pessoas estão dizendo lá que, enfim, que ele foi preconceituoso, que é um absurdo aquilo que ele estava dizendo, porque isso não é verdade, que os irmãos pentecostais ajudam muito no Brasil, e veja, você pode até discordar disso,
Você pode discordar de tudo, você pode achar até que o pastor Augusto foi leve. Eu creio que existiam pessoas que tenham dito isso, que ele foi leve, que ele podia ter batido mais. Mas assim, não só não era nem o local, como nem era adequado que ele saísse batendo, porque se ia agregar em quê? Isso não ia edificar em nada. Ele não acredita nisso. E ele nem acredita, né? Obviamente. Isso é bem importante a gente até salientar isso. Mas o que é que foi feito? Pegou-se um senhor de 66? Isso. De 66 anos, linchou-se, xingou-se de tudo, de palavrões que a gente nem conhece. Eu tenho certeza disso, que o Uriel deve ter lido palavrão. Eu aprendeu palavrões que ele nem novos, sabia ora. que existia. Você não sabia? Nem sabia que existia. É. Por quê? Porque a ministra falou. Porque o ministro falou. Porque tal liderança evangélica falou. Ué, mas... E a realidade dos fatos? Onde é que fica? Mas eu acho que a gente tem essa certeza que esse tipo de coisa acontece porque numa geração que nunca lê na origem nada, sempre ela lê resumo, o que se vê nas universidades, nas faculdades, nas escolas, não é ninguém lendo o livro. É sempre buscando a resenha, é sempre buscando o resumo. Então, assim, imagina ler um jornal. Por mais que se ele seja de direita, de esquerda, de meio, a gente está falando da entrevista. De meio. Se ele te fosse lá, lesse a entrevista, interpretasse ela, entendesse ela, aí fosse lá que não é local, né? E na rede social do reverendo Augusto falasse a posição contrária, porque em nenhum momento a gente não publicou nada lá para abrir debate. Na verdade, eu nem publiquei entrevista nas redes sociais dele. Foram todos publicados em outras redes, em outros locais, e as pessoas foram... Eles foram atrás. achando que tinham o direito de entrar nas redes sociais dele, encher o inbox, encher a caixinha de comentários, encher o que tivesse jeito, com a opinião deles. Só que não é uma opinião assim respeitosa, reverendo. Eu li a sua entrevista, porque quem leu, a maioria dos comentários que falaram que leram a entrevista, realmente leram. Ou apoiaram ele, ou então falaram, o senhor ainda falou pouco. Entendeu? Então assim, mas a gente não... Você está realmente totalmente certo, mas a gente não consegue cobrar dessas pessoas, porque as pessoas realmente não leem, não é de agora. Elas não leem a Bíblia. Se elas lessem, elas não estavam seguindo quem elas seguem. Isso. Não estavam quebrando no mandamento, né? Então, eu acho que a situação ela se agrava nesse quesito aí que vocês estão colocando de realmente uma cultura bem analfabeta em termos de não só de estudo, a gente não está falando de questão de ser acadêmico, mas de meramente de observar. De se propor a ler, de se propor, né? A entender. Por exemplo, você publica nas redes sociais que vai ter um evento em tal local, às 8 horas, que o tema é tal e que a entrada é gratuita. Você pode abrir a caixinha de comentários lá, que você vai ver. Primeira pergunta, onde que é? Que horas é? É presencial? É online? Qual que é o tema? Quem que vai falar? Tá tudo lá na imagem, tá tudo na descrição. As pessoas não leem. O que mais se vê no YouTube é gente falando assim, mas ele não falou isso. Não, o título tá... Gente, você viu o vídeo? Você não viu, você está comentando pelo título. A maioria das vezes o título é um clickbait para você clicar lá e cair. Uma coisa interessante que eu vi o reverendo Emílio falando ontem, fizeram um recorte da pregação dele ontem, que ele está expondo Efésios, e aí ele, citando Paulo, ele fala assim, ok, vamos lá. As pessoas podem errar? Podem não, erram. Independente de quem seja, como o Ronaldo falou, seja um pastor ou um membro de uma igreja, as pessoas errarão. É tão rico quando a gente vê assim, as pessoas chegando e dizendo assim, fulano, eu acho que você errou aqui. Comumente a gente vê isso aí. Nem tudo na internet é cultura de cancelamento. E às vezes a gente vê, né, a réplica. Pessoal, eu cometi um erro aqui, eu acho que eu não deveria ter falado isso, ou eu me expressei errado, ou eu tinha uma opinião errada sobre isso, aí ele faz a correção da opinião. Fulano me fez corrigir essa opinião, eu acho que eu estava opinando de maneira errada. A gente vê isso dentro da igreja também. Por exemplo, quando se levantam, por exemplo, questões sobre racismo, é comum chegar coisas dentro das igrejas. Né? E um belo dia levantou-se uma problemática aqui no grupo de jovens da igreja, e aí um irmão chegou para mim e disse assim, pastor, eu acho que fulano está errado, mas eu não vou falar nada lá no grupo. Um ponto para essa pessoa. Eu disse,
Irmão, realmente ela está errada. Ela vai precisar ser exortada. Mas se a gente começar a alimentar o grupo ali, a gente vai para canto nenhum. A gente para o que está acontecendo ali, sendo que na internet a gente não consegue dar esse freio. Porque vira espetáculo, né? Vira espetáculo. Mas aí é que nem Emílio falou ontem na pregação. Que nem Ronaldo acabou de ler na confissão. E a confissão é simplesmente um desdobramento daquilo que a palavra fala. Emílio chegou. Então quer dizer que em praça pública a gente precisa estar mostrando para as pessoas que a gente está brigando. A gente não pode simplesmente chegar para Ronaldo. Vamos supor que o Ronaldo tivesse errado. Ronaldo, eu acho que você errou. Então, assim, qualquer pessoa está passível ao erro. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de que nós somos pecadores. É como se essa expressão fosse desligada na hora do cancelamento. No debate, né? No debate. É como se a gente não pecasse, é como se a gente não cometesse nenhum erro, e aí a gente seguisse, né, lindo, sem errar, aí de repente, não, fulano errou, cai em cima dele, faz todo aquele estardalhaço. Então será que a gente precisa estar sendo levado por essas questões? A gente sabe que tem muita coisa aí, tem a nossa pecaminosidade sendo confrontada. A gente acaba de ler o Catecismo Maior a respeito da quebra do 9º mandamento. Eu não consigo esquecer, por exemplo, Mark Jones comentando os 10 mandamentos, lembrando acerca de que Adão quebrou, ou por que Adão quebrou os 10 mandamentos. Meu amigo, não foi Adão não, foi Adão e em sequência todos nós. Cristo é verdadeiramente aquele que acerta em tudo. Ele é 100% homem e 100% Deus. E se a gente realmente precisa ter a nossa mente e o nosso coração cativo a Ele, a gente deveria estar sendo lembrado disso constantemente. Será que eu tenho que, como o Mateus falou, eu tenho que dar resposta a tudo que chega a mim? Muitas vezes a gente nem leu a reportagem, muitas vezes a gente nem leu o livro, muitas vezes a gente nem viu a pregação. Muitas vezes a gente tem menor domínio sobre o assunto, mas tem a necessidade, ou vê em si mesmo a necessidade de comentar. Eu faria um apelo, puxando aí o gancho, a pensar como cristão, e a gente, né, nosso público que pensamos são os cristãos especificamente, é um apelo de que nós não tratemos a vida como um partido, né? Sim. De forma partidária, de forma politizada, ou melhor dizendo, polarizada, essa palavra que eu quero usar. Que nós consigamos olhar para a vida e olhar para os outros de forma muito mais humana, em primeiro lugar, e por humana, eu quero dizer realmente no valor que o ser humano tem dado por Deus como imagem e semelhança do Criador. E a gente lembrar aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos fala em Mateus capítulo 5, quando diz que quando eu coloco o desejo no meu coração contra o outro, o desejo de matar o outro, o desejo de xingar o outro, eu já estou matando alguém no meu coração. Já houve assassinato. E isso significa o quê? Significa que em Cristo nós somos chamados para amar, demonstrar amor com nossa boca, com os nossos lábios, com nossas mãos, e através disso poder exercitar a dura tarefa de ouvir alguém falar alguma coisa que a gente discorda, mas poder lembrar aquela imagem e semelhança do Criador e assim poder não buscar humilhá-la, não buscar expor o seu pecado, a sua maldade, mas procurar calado, se for necessário, ou até mesmo, em alguns casos, até mesmo defender, mesmo quando você discorda daquela pessoa, mas defender o direito dela não só se posicionar, mas o direito até mesmo de errar. Sim. Porque todos nós podemos assim fazer. E não precisamos ser levados à crucificação por causa disso. E assim, o meu apelo que eu faço aos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo é isso. Cuidado com o uso que você faz das redes sociais. Cuidado com a forma como você tem olhado para o outro quando você está digitando. Porque é uma pessoa que está ali.
Eu costumo pensar que quando a gente está dirigindo, tem pessoas que acham que ali é só um carro. Não tem ninguém lá dentro. E aí xinga, corta, é loucura. Mas são pessoas. Na internet também são pessoas. Aquele nomezinho, com uma foto que tem ali, é uma pessoa. É a imagem e semelhança do Criador. E quando você usa as suas redes sociais para xingar essa pessoa, para humilhá-la, para levá-la a algum tipo de situação vexatória, você está falando contra a vontade de Deus. Você está fazendo isso, você está matando aquela pessoa, matando a sua reputação, então isso é assassinato. E você está também levando aquela pessoa à humilhação, ao vilipêndio, a uma situação realmente vexatória. Isso também quebra do nono mandamento. Então, esse é o meu apelo, né? Eu acho que todos nós estamos apelando do mesmo jeito. Esse é o nosso desejo, que a gente possa revisar no coração essa cultura que está instalada e que, infelizmente, a igreja absorveu. Ronaldo, surgiu uma pergunta, né? Você é de Paulo ou de Apolo? A gente não pode, né, ser partidário, não. A gente tem que fugir disso, com certeza. A gente precisa ter esse cuidado. Paulo alerta isso. Ronaldo e Mateus falando aqui, eu me lembrando da exposição de 1 Coríntios que Ronaldo fez. Uhum. E a gente discutindo justamente, não somente isso, mas também isso naquele texto, e Paulo alertando os irmãos de Corinto acerca dessa tentativa de escolha, e ele questiona os irmãos se eles não eram de Cristo. Esse apelo é muito importante. A gente precisa... Acaso Cristo está dividido? Paulo perguntou, né? E a gente precisa estar atento ao nosso coração. Não é um apelo primeiro contra o outro, é um apelo primeiro contra nós. A gente precisa estar atento em como o nosso coração está. A trave está no nosso olho e o cisco no olho do outro irmão. E se a gente não estiver atento a isso, a gente vai naufragar junto com tudo aquilo que está acontecendo. A gente não pode fazer isso. A gente não vai jogar o bebê e a água fora. Muitas pessoas lembram desse exemplo, mas a gente não pode fazer isso também. Então, assim, a gente precisa ser muito cuidadoso, a gente precisa ter esse senso, esse bom senso de cuidar do outro, que muitas vezes é o nosso irmão em Cristo, seja ele de qual denominação for, de qual igreja for, ele ainda assim é um irmão em Cristo, e a gente precisa ser muito cuidadoso com todas essas questões. Mas só acrescentando o que o Ronaldo falou em relação ao uso das redes sociais e o cuidado que o cristão deve ter sobre aquilo que ele tenta cancelar ou aquilo que ele acha necessário comentar de forma a emitir sua opinião, é o zelo que ele precisa ter sobre não estar levantando um falso testemunho contra alguém. Muitas das vezes a gente vê vários perfis em redes sociais, Instagram, Facebook, arminianismo da depressão, calvinismo da depressão, não sei o que da depressão, não sei o que sincero, né? não sei o que... São pessoas ali que se escondem atrás de um perfil, e com as redes sociais hoje o que a gente mais tem, principalmente no YouTube, são essas pessoas, os haters, né? Como o Mateus falou mais cedo, são pessoas que colocam um perfil fake, não são sua foto, não é seu nome, não tem ali suas informações de CPF, de RG, e ela acha no direito de simplesmente ir lá e xingar, de falar. Então a gente precisa tomar cuidado para que a gente não caia nessa maldade de pessoas que tentam cancelar outras, levantando falso testemunho, e a gente simplesmente entre nisso e siga o bonde. Então, por isso que eu queria falar, eu já falei isso em algumas lives lá no Perguntar Não Ofende. Se você ainda não segue o Perguntar Não Ofende, acompanhe nas redes sociais. Tava demorando. Tava. Que isso, é um canal que responde dúvidas, então segue lá, o Perguntar Não Ofende. Eu já falei isso outras vezes, sobre 3 pontos que a gente precisa pensar ou precisa ter em mente antes de publicar ou de compartilhar alguma coisa nas redes sociais. A primeira é procure a fonte. Não é apenas notícias políticas ou sobre religião. Busque saber se aquilo realmente é verdade. Em tempo de tantas fake news, em tempo de tanta gente que pode criar um site, colocar notícia e aquilo levar pessoas que não entendem a suicídio, a depressão, a entender algo errado, até se automedicar, a fazer qualquer coisa, levantar falso testemunho contra outro, procure as fontes, saiba a fonte que você está vendo, pesquise se aquilo realmente é amparado por verdade, principalmente se aquilo
convém a um cristão falar, se aquilo é amparado pelas Escrituras. Uma segunda coisa é lembre da importância do bom testemunho com os irmãos da sua igreja local. Pense se aquilo que você faz na internet, se aquilo que você comenta, convém para que as pessoas da comunidade de fé que você vive sejam também abençoadas. Se elas veem aquilo de forma correta e se aquilo serve para crescimento e zelo dos irmãos. E o último é, pense qual o objetivo que eu tenho em digitar isso, em compartilhar isso. Quem está sendo edificado com isso? Você está simplesmente liberando o seu ódio, a sua raiva, está liberando a sua opinião que você acha que é extremamente necessário falar? Ou aquilo está só sendo ódio descarregado e ninguém está sendo abençoado? Lembre-se, criar polêmica nas redes sociais não leva ninguém para o céu. E muito menos defender outras pessoas por acusações levianas também não levará ninguém para o céu. Lembre-se sempre, alguém precisa aprender algo. E às vezes o que precisa ser aprendido, o que vai ser aprendido, é que não é necessário comentar nada. Não é necessário criar nenhuma fake news. Mas ore pelaquela pessoa que está sendo cancelada, ou que as pessoas estão levantando falso testemunho por ela. E tente entender aonde Cristo está em todo essa rotina de cancelamento, de criar fake news, de páginas que se escondem no anonimato para queimar pessoas. Lembre-se de Cristo antes de você fazer qualquer uma dessas coisas. E já caminhando para o nosso final, afinal, o nosso podcast está já começando bem, né? Bem longo. Então, vamos às nossas considerações finais. Ronaldo começa e faz a sua consideração e assim a gente caminha para o final. Eu espero que esse episódio não seja que nem espada, né? Longo e chato, mas que realmente tenha edificado os irmãos. E essas considerações que o Uriel fez, para mim, são muito salutares. Eu só destacaria, nesse último ponto, a questão das motivações. Observe sempre seu coração. As motivações que têm te levado até mesmo a falar mal de alguém, a usar as redes sociais de modo errado. Será que não tem aí pecado no teu coração? Será que não tem coisas que você precisa tratar no teu coração antes de usar as redes sociais? Se for preciso, dá uma desintoxicada, dá uma saída, segura um pouco, tira o WhatsApp do celular, o aplicativo do WhatsApp do celular, do Facebook, do Instagram, sei lá, e coloca o da Bíblia. E toma cuidado com o Twitter. É um dos lugares piores, né? Tóxico. Então pensar sobre essas coisas, tudo diante da face de Deus. Nós vivemos corandel. Lembre-se que antes de qualquer outra pessoa, Deus está vendo o que você está escrevendo. Isso lembra muito Davi, né? Davi, num salmo, ele fala que ele podia estar no mais profundo abismo e mesmo assim o Senhor tomaria conhecimento de tudo aquilo que ele estava fazendo. Às vezes você não precisa nem desinstalar o WhatsApp, mas sai de alguns grupos. Verdade. Pra quê estar em alguns grupos, né? Sem necessidade. Tem algumas pessoas que são o outro extremo, né? Não podem estar em nenhum grupo, não pode estar em nenhum grupo, né? Tem gente que vai para esse extremo, mas a gente precisa controlar tudo aquilo que a gente tem visto e revisar aquilo que a gente tem visto e lido também. Às vezes a gente está concordando com coisas erradas e às vezes a gente está querendo cancelar pessoas que estão com um posicionamento correto. Então, a única pessoa capaz de fazer isso por nós não somos nós mesmos, mas é o Espírito Santo, é o próprio Cristo, através do ensino, do nosso aprendizado da palavra, da nossa busca verdadeira pelo Senhor, e a gente precisa ler e conhecer mais a palavra de Deus antes de qualquer outra coisa. A gente não pode esquecer disso. Em tempos, acho que a consideração, a gente poder encerrar, eu acho que é importante a gente ter uma frase que eu tomo para mim, e quando os meninos sabem, que convivem mais de perto comigo, que às vezes eu tenho uma tendência de falar demais. E uma... Eu estou estranhando isso aí. Ele nem falou muito hoje. Disso, não. Você sabia disso? Agora que ele falou, percebi algumas coisas. Uriel, tem que cortar. Tem que cortar. Vai pra edição. Uma das frases que eu decorei, que eu aprendi com o pastor Emílio, é que ficar calado é uma das grandes medidas de piedade. E eu sempre repito isso para mim, né? E eu acho que em tempos de cancelamento essa frase é ainda mais importante. Porque
eu entendo até às vezes quando a gente quer se posicionar, porque a gente vê alguma coisa que a gente achou absurdo e alguma coisa que nos desagradou profundamente, enfim. Mas, de fato, a gente precisa olhar para o nosso coração para que isso não vire justiça própria. Para que eu não olhe para o meu posicionamento como uma forma de eu me tornar melhor do que aquela pessoa. Porque você, no final das contas, você e eu, somos tão pecadores quanto aquelas que fazem e falam as maiores abominações, né? Somos, de fato, pecadores e carecemos da glória de Deus. Então, eu acho que essa é uma frase muito útil da gente decorar, né? E eu acho que em tempos de linchamentos e cultura de cancelamento, ela é mais importante ainda. Então, decore. Ficar calado é uma das grandes medidas de piedade. Como o cristão deve usar as redes sociais em meio a tanto tempo de cancelamento, tanto tempo de incerteza, lembre-se que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa qualquer, seja digitando, compartilhando, seja curtindo meme, curtindo gatinhos, curtindo bebês, curtindo o que for, para a glória de Deus. Todas as coisas que nós fazemos, nós buscamos Cristo e a glorificação dele. Então lembre-se que nós precisamos ter zelo com aquilo que nós vemos, zelo com aquilo que nós compartilhamos, zelo com aquilo que nós falamos. E lembre-se que na internet não é terra de ninguém. Tudo ali, quando a gente digita, quando a gente fala, uma hora pode ser cobrado de nós. E nós precisamos ter a certeza que aquilo que nós fazemos é verdade. Em tempo de tantas leis que tentam guardar os dados, tome cuidado com aquilo com que você compartilha nas redes sociais. Lembre-se que nós temos uma lei cristã, moral, que nós seguimos, que é do bom testemunho e da glória de Deus, mas também nós temos uma lei civil que pode cobrar de nós muitas coisas que nós achamos que ninguém viu. Lembre-se disso, glorifique a Deus com as suas redes sociais, tome cuidado com as redes sociais e sirva a Deus da melhor forma possível para sua edificação e para a glória dele. Uma alegria você ter nos escutado até aqui. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas possam ser edificadas também. Se inscreva aqui no nosso canal, dê like, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Lembre sempre de mandar para as tias do Zap. Mande nos grupos das igrejas locais, afinal é um bom lugar para compartilhar esse conteúdo. Sem brigar depois. Sem brigar depois, só compartilha para a glória de Deus. Siga lá no Instagram, né? E compartilhe o máximo que você puder para que outras pessoas sejam edificadas. Como nós dissemos lá no projeto piloto, lá no episódio piloto, nosso intuito com esse podcast é que outras pessoas vejam a glória de Deus e sejam edificadas através daquilo que nós conversamos aqui. O podcast também está nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, então você pode ouvir de forma offline, enquanto você faz seu treino, está limpando sua casa, fazendo alguma coisa. Você pode ouvir até na velocidade 2.0 para que seja mais rápido. Então não tem desculpa. Se você não gosta de ouvir, você consegue ver no YouTube. Então se inscreva aqui no canal. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Se você quer deixar uma sugestão, dar uma dica de tema, fazer uma reclamação, comenta aqui embaixo, ou então manda no e-mail que está aqui na descrição. Acesse o nosso site que lá tem mais informações sobre o podcast. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio, se Deus assim permitir. Até mais. Amém.